Amém. Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é Deus de graça, o Senhor é Deus maravilhoso, o Senhor é Deus de poder, o Senhor é Deus de misericórdia. Pai, pedimos que a boa mão do Senhor, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, derramando aqui a Tua graça, derramando a Tua revelação. Pai, revela a Tua palavra, revela o Teu amor aqui neste lugar. Pai, que verdadeiramente o Teu Espírito Santo ache morada em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando ali vemos aquela parte ali do versículo 1 ao 20, e muito bem demonstrada, né, aqueles atores ali, muito bem desenhada a revelação da palavra, eu só faço ali uma observação que eu não creio exatamente que foi daquela forma. Eu vou colocar como a parte mais ali que me faz discordar um pouco do vídeo, a condição que Jesus lava os pés dos discípulos, e eu não creio ali que João foi o primeiro. Jesus foi lavando e João não queria ali que lavasse, né? Porque ali no vídeo só lavou o pé de um, só mostrou um, né? Então, ou seja, Jesus ali lava os pés de todos. Irmãos, como eu comentei, por que Jesus toma aquela ação ali na hora da ceia, todo mundo ali à mesa, comendo, tendo comunhão? Por que ele levanta ali num repente e se toma aquela atitude? A atitude do lava-pés, ela é uma condição do judeu, era uma condição, uma cultura judaica, onde havia aquele hábito, pela própria condição de andar de sandália, não tinha asfalto, não tinha carro, você saía de um lugar para o outro, você sujava os pés, era normal aquilo. E sempre quando se chegava num lugar, havia uma condição, alguém, um escravo, alguém que iria lavar-lhe os pés para que você fosse recebido em algum lugar, para você sentar à mesa. Naquela condição ali, eu espero que tenha muito claro a nossa mente, né? Não é uma mesa normal. Põe aquela foto para mim, Júlio, que é o segundo aí. Não precisa apagar a luz, não. Olha, todos nós crescemos vendo aquela imagem. Tem alguém aqui que nunca viu essa imagem? Alguém nunca viu? Impossível, né? Acho que até o Vitor e o Mateus aqui, que é bem novinho, já viu. Ali representa exatamente a ceia numa condição nada bíblica. Não estou aqui querendo afrontar a religião católica, mas não quero. Mas ali você tem uma condição de uma mão virada para trás, né? O Senhor ali de barba branca, com a mão para trás, com uma faca, mostrando que alguém ali trairia, né, o Senhor Jesus. Nada a ver com ali. Faz o menor sentido, nem com a cultura, né, com a forma de se sentar à mesa, faz o menor sentido. Então, por que Jesus, se era até costume de lavar os pés para sentar à mesa, por que depois que já estavam ali comendo, Jesus levanta para lavar os pés? Será? Como eu coloquei, os evangelhos sinóticos não falam a respeito do lava-pés. Já João não fala a respeito da essência em si da ceia. Quando eu falo da ceia, que Jesus pegar o pão, tendo dado graça, partiu, né, e disse: comeis todo vós, esse é o meu pão. Todo aquele processo da ceia você não encontra no evangelho de João. Eu preciso entender que o evangelho de João acontece 60 anos depois de Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas é muito mais contemporâneo
pós-morte de Jesus. Os evangelhos sinóticos são escritos mais no tempo ali da morte de Jesus. O evangelho de João é escrito 60 anos depois, com tamanha propriedade de fatos, de acontecimentos que não tinham nos outros evangelhos. Então eu não posso de maneira nenhuma não examinar João, não alimentar, do evangelho de João, no meio de tudo isso que vem ligando. Quando eu vou em Marcos 10, Lucas 22, Mateus 26, eu vejo a condição da ceia. Ali Jesus apresenta a ceia e fala a respeito da ceia ali com seus discípulos. Ali eu coloquei, por que então que Jesus lava os pés? Quando eu vou em Marcos, deixa eu rebobinar minha Bíblia aqui. Geralmente eu prego com a mídia, mas no meio de tanto versículo e tanta coisa que eu queria participar com os irmãos, não daria. Marcos 10. Em Marcos 10, versículo 35, nós temos aqui o pedido de Tiago e João. Então aproximou-se deles Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. Ele lhe perguntou: o que queres que eu vos faça? Ele respondeu: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e um à tua esquerda. Essa passagem de Marcos, 10:35, Lucas 22, também Mateus, vai haver ali um acontecimento onde os discípulos começam a colocar uma condição para Jesus: Senhor, quem é o maior de nós? Quem que é o cara aqui? A partida do Senhor, nós sabemos que o Senhor Jesus vai embora. O Senhor já revelou que o meu tempo está chegado. Mas e aí? Quem que vai liderar esse grupo depois que o Senhor for embora? Aí Jesus, para respondê-los, levanta, despe ou tira a sua capa, tira a sua parte superior de sua roupa, uma forma de esvaziar da sua condição de ser alguém, alguma coisa, se coloca numa posição de servo e vai lavar os pés dos discípulos. Fica todo mundo extasiado, porque eles conheciam bem a condição de cultura. Quem lava pé é servo. Eles, discípulos, eram servos do Senhor Jesus. E ali o Senhor Jesus inverteu. O Senhor Jesus mostrou para eles que vocês estão com a ideia errada. Não tem ninguém melhor aqui. Não tem ninguém maior aqui. Irmãos, é tão gostoso quando lemos aí João 13. Jesus começa aí no versículo 1 e tal. No versículo 1, irmãos, ele fala assim, não Jesus, mas João, amou-os até o fim. Vamos ler o versículo todo. Antes da Páscoa, sabendo que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse amor até o fim, irmão, você vai ver em João, porque João tem uma visão muito mais posterior do que Mateus, Marcos e Lucas. João viu muitas coisas acontecer pós Mateus e Marcos. Então ele pega e revela ali que amou-os até o fim.
amou muito, amou com intensidade, demonstrou toda a sua condição de amor. Jesus revelou todo o seu amor com aqueles que estavam com ele. O cenário ali, irmãos, havia uma disputa para saber quem era o maior. Em João 13:2, havia um traidor à mesa. João 13:2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, que o traísse, ou seja, nesse contexto de disputa ali dos discípulos, num contexto de estar à mesa, no contexto de preparar ali a ceia, havia ali um traidor. Jesus não é pego de surpresa, Jesus já sabia. Também em João 13:1, a hora já era chegada. Lucas 22:15 também confirma que o tempo já estava próximo para que tudo acontecesse. Mateus 26:18 também deixa isso claro, que o tempo já estava por se revelar. Esse é o pano de fundo dessa história. Esse é o pano de fundo. Compreender este momento requer obediência, lembrar o memorial da sua organização e conduta. Os discípulos se organizam para a Páscoa, a última Santa Ceia. Irmãos, eu faço um comentário aqui, eu entendo, eu respeito, sempre quando a gente fala assim, domingo é dia da Santa Ceia, eu entendo quando os irmãos falam isso, mas não me entendam mal. Santa Ceia foi aquela que aconteceu ali. O que nós celebramos aqui uma vez por mês é a ceia do Senhor. Santa Ceia, irmãos, é algo que foi mais. Jesus estava ali à mesa. Hoje nós temos o Espírito Santo à mesa conosco. Quando celebramos a nossa ceia, o Senhor Jesus se faz presente através do Espírito Santo, porque Ele também é Deus, porque são Deus. Então nós temos uma condição de uma ceia aqui como um memorial. Nós fazemos a nossa ceia como um memorial. E transcorrendo aí, quando nós vamos em Mateus 26, versos 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comermos a Páscoa? Os discípulos se achegam para Jesus e falam: mestre, nós vamos fazer a nossa Páscoa, nós vamos agora, o nosso momento de celebrarmos a nossa Páscoa. Onde que nós vamos reunirmos? Aonde estaremos em condição de reunirmos em segurança? Nós sabemos que estamos numa condição de, logo o Senhor será pego, o Senhor será preso. Algo assim já estava na cabeça dos discípulos. Sabia de uma condição de um preparo de uma ceia, de uma condição de intimidade, numa condição de fazer algo reservado para que eles pudessem participar de um último momento com o Senhor, a ceia. Eu valorizo essa condição da Santa Ceia, irmãos, pela condição de todo um cenário, toda uma preparação, todo um contexto. Ali verdadeiramente havia todo um preparativo, um cuidado, porque a morte já era aproximada. A condição de temor ali no coração de todos era grande. E ali nós vemos aqui em Mateus 26:17 que os discípulos vão ao Senhor: Senhor, o que eu faço? O que eu vejo com isso? Qual a aplicação disso para mim? Nós precisamos ir ao Senhor Jesus. Senhor,
como eu faço para algo, como eu procuro ao Senhor, como eu tenho do Senhor uma direção. Senhor, eu preciso de uma condição, eu preciso saber ir até o Senhor. Todos ali estavam atribulados, todos ali estavam preocupados. Havia uma condição, um acontecimento que logo viria e mudaria a vida de todos. E ali, é claro, os discípulos vão até Jesus: Senhor, aonde é esse lugar seguro? Aonde é? O que devemos fazer? Querido, o Senhor Jesus enxerga além daquilo que enxergamos. Por isso que nós podemos falar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, porque aquilo que vemos não é aquilo que realmente é o bem ou o bom para nós. E quando você vai em Mateus 26, 18, versículo seguinte, respondeu-lhe Jesus: ide à cidade, ter com um certo homem, e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Jesus virou assim: olha, vai lá na cidade, tem um moço lá carregando um cântaro de água. Irmãos, Jesus não falou nenhum nome. Tem um moço lá carregando um cântaro de água. Vai no homem, vocês vão saber quem é. Chega até ele e fala que a ceia vai ser na casa dele. Irmãos, eu quero fazer uma aplicação aqui. Talvez o Senhor Jesus não te chame pelo nome, mas Ele o conhece. Ele está vendo que você está carregando um cântaro. Se você continuar o texto aí, você vai ver do cântaro que eu estou falando. Ou em Mateus 26, ou Marcos 14, ou Lucas 22. Jesus está vendo o nosso trabalho, a nossa caminhada. Nós precisamos realmente, na nossa caminhada, estarmos preparados para recebermos o Senhor Jesus. Precisamos estar com as portas da nossa casa abertas, para que Ele possa entrar e ceiar conosco. Então, nesse momento, Jesus orienta-lhe os discípulos estão atentos, sabendo de uma necessidade de se retirar para que acontecesse aquele momento da ceia. Jesus dá toda a orientação. Sentados à mesa, Jesus anuncia o traidor. Irmãos, eu fico pensando, Jesus amou-os, João 13, 1, amou-os até o fim. Irmãos, Jesus lavou o pé de Judas. Jesus lavou o pé de Judas. Ah, mas tinha que acontecer para que o Senhor Jesus fosse pego, fosse preso, tudo acontecesse. É verdade, não posso levantar contra isso. Mas qual a nossa condição, qual a nossa posição com as pessoas que têm traído a nossa fé, a nossa amizade, o nosso vínculo religioso? Qual o nível de profundidade temos em Cristo, o tanto que estamos nos espelhando em Cristo, o tanto que estamos sendo como Cristo e somos capazes de olhar para frente, de olharmos, de ver uma pessoa que está totalmente acarecida de misericórdia e poder falar: eu também vou amá-lo até o fim, mesmo que me traia. Irmãos, palavra dura. Nós chegamos aqui à ceia no domingo e por qualquer coisinha nós deixamos de participar à mesa. Ah, porque fulano me olhou torto, não me cumprimentou. Ah, eu acho que aquilo é uma condição, e a gente fica ali vivendo uma condição pequenininha, limitando uma coisa tão grande que o Senhor fez por nós, se revelou,
temos todo um motivo, temos toda uma condição revelada na palavra para que de fato nós sejamos. Eu fico me perguntando, irmãos, tantas igrejas, vou falar de igrejas evangélicas, já expulsou tanta gente da igreja por causa de uma condição adversa, sendo que Jesus estava à mesa com o traidor. Eu preciso amar as pessoas à nossa volta, amar o próximo. É impossível eu ler João 13 e não entender amor. Há uma condição religiosa, seja evangélica, seja cristã ou não cristã, de não entender a palavra de Deus ou de não viver a palavra de Deus em sua essência. Jesus vem, revela-se, mostra, faz aqui uma condição. Jesus instituiu a ceia e falou: fazei isso em memorial de mim. Jesus em momento nenhum instituiu uma ordenança de lava-pés na igreja. Não se escandalize, tem igrejas batistas que toda ceia lava pé dos outros. Desculpe, irmãos. Tem nada de errado, irmãos, lavar pés. Certa vez a Andréia fez uma dança, né? E na dança fez ali uma parte do lava-pés. Foi um momento profundo ali com a igreja que comoveu a igreja. Por quê? É algo com uma mensagem apropriada para uma condição, para um evento. Não é algo receita de bolo. Jesus curou vários cegos, nunca da mesma forma, ou pelo menos nós não temos isso na Bíblia. Ele não curou todos cuspindo, como diz o outro, fazendo um lodo ali com terra. Jesus não institui uma condição de lava-pés. Se você for em João 13, eu convido você a abrir a sua Bíblia e ler João 13:15. A minha tradução da minha Bíblia não é boa nesse versículo. Eu vou ler a minha tradução. Eu vos dei o exemplo. Jesus está falando. Eu dei o exemplo para que façais o que eu fiz. Na minha tradução, é como se Jesus estivesse falando assim: olha, você tem que lavar o pé dos outros. Ok? Você tem que lavar o pé dos outros. Alguém tem uma tradução aí que fala como? Eu vos ensinei como? João 13:15. Como? Como eu vos fiz. Quem mais tem como aí? Como? Como também? Como também? A maioria das traduções é como. Como também, hein, Mateus? Aí já vai ser quase igual a minha lei, filho. Aí está falando de uma condição de fazer conforme eu fiz. Deixa uma ponta solta essa tradução. Jesus não está falando que é para fazer. Ele está falando de uma condição de como eu fiz, como eu demonstrei amor, como eu revelei que eu sou o menores dos servos. Vocês também demonstrem, vocês também sejam menores. Não é uma condição de instituir, agora então, todo culto de ceia nós vamos ter que lavar os pés, porque Jesus ensinou que é para lavar os pés. Não tem proveito nenhum, não tem entendimento nenhum, se eu não entender que é de como fazer. O como é de uma condição de esvaziar, despir-se do seu eu, deixar de lado quem você é, se colocar como servo, está menor do que o outro.
Quando eu vou em Filipenses 2:3, apóstolo Paulo, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Precisamos trazer à nossa mente que o contexto havia ali uma condição. Senhor, olha, quando a sua glória for revelada, eu quero sentar aí, ou à direita, ou à esquerda, porque, um ministro da fazenda, outro ministro da agricultura aí, porque vai ser bom para nós. Havia ali uma condição de entendimento, da preocupação de saber ali que a morte de Jesus era chegada. Havia também uma condição de querer alguém ser alguma coisa. E Jesus mostra uma condição de esvaziar de si mesmo. Eu fiz aqui 2 comentários. Alguém te impede de participar da ceia? Jesus ceiou com Judas e lavou-lhe os pés. Tribulação tem lhe impedido de ter comunhão? Irmãos, não são as nossas lutas que nos separam de Deus. Não são, não podem ser. Irmãos, eu sempre brinco, até hoje, agora brinquei com a Miriam, E aí, Miriam, tudo bem, rompendo em fé? Irmão, se eu for olhar para a minha vida, irmão, tem dia que eu falo assim, Senhor, tem misericórdia, não dá mais não. Tá bom para mim, chegou. Tem momentos que a gente olha para a gente mesmo e fala assim, Senhor, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mas essas condições não podem fazer com que eu não tenha condição de olhar para o meu irmão, reconhecer o meu irmão, lavar o pé dos meus irmãos. Irmãos, essa condição de lavar o pé, ela é muito mais uma condição de se revelar, de humildade, de se colocar à disposição dentro de uma necessidade do outro. Jesus pega toda ali a sua agonia e preocupação e dor que ele sabia que ele ia passar, põe tudo de lado e prostra ali e lava os pés dos discípulos. Irmãos, quando a gente está assim com aquele monte de coisa na cabeça, pegar tudo o que a gente está pensando e pôr do lado para atender uma necessidade de outro, é um negócio surreal, não é? Mas é o que Jesus fez. Olha, como eu fiz, façais vós também. Não é o que eu fiz, é diferente, porque senão eu vou instituir que eu só tenho que lavar o pé. A pessoa está precisando de uma palavra de Deus na vida dela, eu vou lá e lavo o pé dela. Resolveu? Eu fui de encontro àquilo que ela precisava? Não. O que é lavar o pé? Para cada um aqui é uma condição. Então Jesus não institui uma condição de eu preciso lavar o pé de todos. Irmãos, nós precisamos reconhecer algo que está aqui, que é profundo nas Escrituras. Em João 13, versículo 10, Jesus fala assim, disse Jesus, aquele que já se banhou, quando ali, Pedro fala assim, você não vai lavar meu pé não, que isso? Ali Jesus fala, vamos voltar um pouquinho no 8, se eu não te lavar, não tem partes comigo. Jesus não está falando numa condição de, se eu não lavar seu pé, você não vai ter parte comigo. Jesus está falando, se você não for lavado e remido no sangue do Cordeiro, você não tem parte comigo. Se você não for lavado e remido no sangue do Cordeiro, você não tem parte comigo. E aí quando você vai no 13:10, pois disse Jesus, aquele que já banhou, não necessita de lavar, senão os pés,
No mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Jesus aqui faz uma afirmação, todos estão limpos. Todos aqui são lavados e remidos no sangue de Jesus, exceto um, que é o que iria trair. Nós precisamos entender isso, queridos, porque nós esquecemos que nós já entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus. As tribulações não nos separam do amor de Deus. Eu preciso entender que nada pode nos separar do amor do Senhor. Eu preciso viver esse amor e saber que eu verdadeiramente estou limpo. Isso é uma condição consumada. Numa caminhada na vida, tem hora que você até suja os pés, porque você está em contato com o mundo. Você não anda com as mãos no chão. Então tem hora que você vai precisar lavar os pés mesmo. Mas não é lavar os pés todo dia. Eu estou falando de uma condição espiritual. Nós precisamos entender que somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Queridos, eu vejo a dificuldade que muita gente tem de caminhar com o Senhor. Muita gente por qualquer coisa deixa de ceiar. Muita gente por qualquer coisa deixa de vir na igreja e ter comunhão com os santos, de sentar à mesa, ou fica inibido de comer daquilo que está à mesa. Aquilo que é servido, seja no púlpito ou na mesa da ceia, é para todos quanto realmente já tem a sua vida lavada e remida no sangue de Cordeiro. Por isso que nós, batistas, não ensinamos que a pessoa que não se converteu ou que não está em comunhão com a sua igreja, não coma da ceia, não participe, porque não tem discernimento, não tem valor nenhum para ela, não é para encher a barriga, não é uma festa para encher a barriga. A ceia, a mesa, a comunhão é para alguém que realmente discerne, alguém que realmente está aqui como 8, tem parte com o Senhor Jesus. Quem não tem parte com o Senhor Jesus não precisa participar da ceia. Não precisa. Mas também não quer dizer que está limpo, porque todos estão limpos, exceto um. E João transcreve, vai seguindo os acontecimentos, para fazermos o que Jesus mandou e orientou. Precisamos ver João 13,17. É necessário despir-se do seu ser e tornar-se servo. João 13,4 nos diz: levantou-se da ceia, tirou a sua vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Muito igual está ali no vídeo que a gente viu. João 13,4. E quando vamos em 13,17, nos fala assim: agora que sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, bem-aventurados seremos, alegres seremos, felizes seremos, quando entendermos que, como Jesus fez, nós também devemos fazer. Não o que Jesus fez, como Jesus fez. Precisamos entender isso. O reino de Deus também é feito de atitude. João 13,5. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com o que tinha cingido. O reino de Deus é também feito de atitude. Atitude. Tem hora que precisamos levantar, tem hora que temos que sair do lugar e fazermos.
Não dá para esperar alguém fazer por nós. A necessidade da igreja está aí. Eu vou esperar que o Zé Maria faça, eu vou esperar que o Alisson faça, eu vou esperar que a Celina faça. Não. Quando os discípulos, quando vamos ali nos sinóticos, que é muito detalhado a condição da ceia, os discípulos vão a Jesus e falam: mestre, onde iremos preparar a ceia? Onde iremos fazer a nossa Páscoa? Há uma condição de eu e você tomarmos ação, sairmos de uma inércia. João 13,10 fala da condição de estarmos limpos e de termos parte com Ele em João 13,8. Ô Júlio, coloca para mim aquele vídeo. Paga lá de novo o vídeo, fazendo favor. Não se escandalize, viu, irmão? Eu comentei, irmãos, que nós, religiosos, cristãos e não cristãos também, temos uma inabilidade de fazer uma análise das Escrituras. Não quero aqui afrontar a Igreja Católica, eu quero aqui fazer ponderações na palavra. Daquilo que estamos vendo na Escritura, Jesus lavou os pés de quem? Dos discípulos. Jesus lavou os pés daqueles que tinham parte com ele. Claro, se Judas. Judas tinha parte, entre aspas. Jesus fazia parte. Jesus caminhava. Judas caminhava com o Senhor Jesus. Judas era o tesoureiro. Judas não tinha uma parte espiritual, mas ele tinha uma parte. Querido, nós temos muita gente que fazem parte de Moriá. Muitas pessoas, tem pessoas que carregam a bandeira Moriá. Mas ser Moriá não adianta. Nós precisamos ser de Cristo. Precisamos carregar a bandeira de Cristo. Ali, aquela autoridade ali na sua igreja, na sua religião, ela faz uma coisa que, em primeiro lugar, não está instituído fazer. Toda Páscoa, o Papa celebra o lava-pés. Toda Páscoa, todo ano. Não tem esse ensinamento nas Escrituras. E se ele fosse lavar, ele deveria lavar os pés dos padres. Se ele quisesse o fazer, ele deveria lavar de alguém, mostrando ser uma condição de inferioridade. Irmãos, então ali aquela condição apresentada é um lava-pés de alguém que nem discerne o corpo. É a mesma coisa de uma pessoa que não tem parte vir aqui comungar da ceia. Que parte no corpo tem? Que entendimento tem? O que significou aquilo ali para aquelas pessoas que tiveram o pé lavado? Foi uma lavada mal feita. Foi uma lavada mal feita, irmãos.
Lavou um pé, tinha que ter lavado os dois, pelo menos, para valer a pena, para tirar o chulé. Sendo bem claro, irmãos, o que é que nós temos nas Escrituras? Qual é o objetivo do lava-pés? O que Jesus instituiu nesse contexto foi a ceia. A ceia mostra morte e ressurreição. A ceia mostra vida. A ceia mostra o memorial, algo que precisaríamos realmente trazer à nossa mente e fazer. O lava-pés mostra uma condição de se submeter, de reconhecer, estar debaixo de, ser humilde com. Lavaríamos o pé de Judas, dos Judas que nós temos? Após humildade e condução do lava-pés, é necessário retornar às vestes de autoridade. Queridos, nós precisamos, nós, não estou falando nós pastores, nós que realmente temos parte com o Senhor, nós precisamos saber no despir, nos colocar numa condição de servo, estarmos disponível, termos uma palavra de humildade, uma palavra de sabedoria, mas há uma hora que eu levanto e eu volto com as minhas vestes, eu tenho uma palavra de autoridade. Jesus volta à mesa e João 13:17, agora que sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se os fizerdes. Não falo de todos vós, eu conheço os que escolhi, mas isto é para que se cumpra a Escritura, e que come o pão comigo, olha a ceia, levantou contra mim e o seu calcanhar, ou seja, se levantou contra o seu Jesus. Digo-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Olha, eu estou aqui, gente, eu levantei agora, eu estou falando para vocês, vocês vão ser bem-aventurados quando vocês fizerem como eu fiz. Mas alguém levantou contra mim, aqui estamos na mesa. Olha, digo-vos isto agora antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Em verdade, versículo 20, em verdade vos digo, todo aquele que receber o que eu enviar, a mim me recebe, e aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Eu posso colocar aqui o Espírito Santo, e eu posso colocar aqui quando a gente recebe alguém que realmente vem lavar os nossos pés, alguém que vem numa atitude de necessidade e traz purificação à nossa vida. Precisamos reconhecer a autoridade, mas sem esquecer quem é o Senhor de fato. Amados, eu não vou caminhar em toda a Escritura até o 38, mas eu vou pegar aqui as falas de Jesus. Em verdade vos digo, um de vós me trairá, versículo 21, verso 26, e aquele quem eu der o pedaço de pão molhado. Jesus mostrou quem ia trair. O que estás prestes a fazer, faça-o depressa, ou seja, consuma isso logo. Versículo 31. Agora é glorificado o Filho. Aqui Judas sai da ceia, Judas se levanta e vai. Já tem alguém lá do lado de fora esperando, me conta aí, é aí mesmo que vocês estão, vem cá que eu vou até aí, né? Então, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus glorificará o Filho em si mesmo, e o glorificará imediatamente. Filhinhos,
ainda por um pouco estou convosco. Olha, eu estou aqui ainda com vocês aqui, por um pouco. Estou convosco. Vós me buscareis, e o que eu disse aos judeus, eu vos digo a vós também agora: para onde eu vou, vós não podeis ir. E aqui Jesus, onde eu quero fazer a minha conclusão da mensagem. Nós vimos aqui todo o acontecimento, toda a preocupação, toda a condição dos discípulos, toda a revelação de humildade. E aqui Jesus pega e fala: novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também deveis amar uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Em João 13, 34 e 35, Jesus nos dá um novo mandamento. Por que ele fala um novo mandamento? Porque ele já havia instituído, ou o Senhor Jesus já havia instituído lá atrás no Antigo Testamento, que amarás o Senhor seu Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Então já havia um mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. E aqui Jesus vem nos dar um novo mandamento, segundo o maior mandamento. Vos dou um novo mandamento. Novo não se contrapõe ao outro, né? Amarás o teu próximo. Isso você vai ver em Mateus 22, 34, Marcos 12 e Lucas 12. Temos a confirmação de uma condição de amar o próximo como a nós mesmos. Será que nós conseguimos amar Judas como a nós mesmos? Conseguimos amar a todos que estão na ceia, na comunhão conosco? Nós precisamos ter um coração, nós precisamos nos despir, nos esvaziarmos de nós mesmos, tirarmos toda a nossa glória, a nossa autoridade, ou as nossas certezas, as nossas convicções, tirar tudo aquilo que a gente sabe que a gente tem até razão, põe de lado, para que de fato eu consiga ser Jesus na vida de alguém. Se eu não esvazio de mim mesmo, quando eu atendo alguém no gabinete, queridos, se eu atendo de mim mesmo, o que eu vou falar para ela é o que ela não precisa, que é de mim mesmo. Se eu esvazio de mim mesmo, eu vou falar de alguém que pode fazer e mudar todas as coisas. Precisamos ser boca de Deus. Precisamos ser boca de Deus. Transcorrido toda a condição, eu vou terminar a mensagem falando com o título da mensagem. Atos 2:46. Abra sua Bíblia comigo. Atos 2:46. Perseverando, unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e sigileza, ou sinceridade de coração. O título da mensagem é: partindo o pão, comendo juntos, com alegria e sinceridade no coração. O lava-pés fala para eu e você, igreja, sermos unânimes, um só coração. Sabe por que a igreja não é unânime?
não é igual, não participa da mesma condição, porque a minha vontade, o meu jeito, o meu gosto, pondera aqui. Aí o outro está aqui do meu lado, aí ele quer as coisas do jeito dele, da vontade dele. Aí o outro que está do meu lado também quer a igreja do jeito dele, da vontade dele. Quantas cabeças nós temos aqui? Se cada cabeça aqui for imperar nos seus conhecimentos, nas nossas vontades, nas nossas razões, não conseguiremos lavar o pé de ninguém. Não conseguiremos ser igreja do Senhor. Não conseguiremos ser unânimes. Perseverar, irmãos, é todo dia a gente experimentar algo novo do Senhor, viver uma coisa nova, uma alegria nova, algo novo aconteceu, eu me alegro com a vitória. Irmão, nós estamos tão felizes com a vitória do Vitor, da Kátia, 6 ou 8 meses, não sei, desempregado, graças a Deus, toda a honra e glória ao Senhor Jesus, está empregado, os olhos dele brilham de alegria, de satisfação. Irmãos, o meu também brilha, porque a vitória dele é a minha vitória, a alegria dele é a minha alegria, a derrota da igreja também é a minha derrota. Então eu preciso viver, eu preciso perseverar, eu preciso caminhar unânime uns com os outros, eu preciso viver essa mesma condição, unânimes, todos os dias no templo, partindo pão, compartilhando tudo aquilo que o Senhor tem feito, tudo aquilo que o Senhor tem revelado a nós. Eu preciso compartilhar. Irmãos, o Vitor arrumou emprego, glória a Deus, o nosso Deus é Deus de vitória, nosso Deus é Deus de triunfo. O Silvio tirou aí a gaiola do pé, glória a Deus. O Silvio vai andar em nome de Jesus, glória a Deus. A igreja cresce. Unânimes, partindo o pão, comiam juntos, com alegria, sinceridade de coração. Irmãos, é tão gostoso a gente ser a gente mesmo, não é a gente ser bruto, não é a gente ser mal educado. Olha, gente, desculpa, hoje eu não estou bem mesmo, ora por mim. Zé, hoje eu não vou fazer a abertura do culto, não, faz você. Alguém pode fazer alguma coisa? Porque hoje eu não estou bem. Alguém ora por mim? Me unge. Aqui me acompanha essa semana, esteja orando por mim, me suporta essa semana, me dá força, segura na minha mão essa semana. Mas a gente tem vergonha de falar que assim, olha, estou tribulado. A gente não tem condição, a gente tem vergonha de se revelar, se despir um para o outro. A gente não está preparado de ver quando ali Jesus tira ali as suas vestes. Vai aparecer uma cena de nudismo na igreja. A gente fica ali com o coração até. A gente não tem condição de ver os nossos irmãos como verdadeiramente são. Irmãos, que seja ele traidor ou não, eu tenho que ver ele como um carente. E eu tenho que ver ele com os olhos do Senhor, como o Senhor vê. Eu preciso viver essa condição. Esse é o Evangelho, esse é o lava-pés. Humildade, sinceridade, unidade, unanimidade, alegria e singeleza, sinceridade de coração. Fecha os olhos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Pai, muito obrigado porque o Senhor é Deus. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é Deus bondoso. Amém. Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é Deus de graça. O Senhor é Deus maravilhoso. O Senhor é Deus de poder. O Senhor é Deus de misericórdia. Pai, pedimos que a boa mão do Senhor, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, derramando aqui a Tua graça, derramando a Tua revelação. Pai, revela a Tua palavra, revela o Teu amor aqui neste lugar. Pai, que verdadeiramente o Teu Espírito Santo
ache morada em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando ali vemos aquela parte ali do versículo 1 ao 20, e